Galera, vocês já sentiram aquela raiva que sobe no peito quando vê alguma injustiça e ninguém faz nada? Criminosos com dezenas de passagens, volta para a rua, antes que você chegue em casa. Ou então o filho do chefe promovido no seu lugar, mesmo sem competência nenhuma. Certa vez, uma policial na Globo mostrou ao vivo a ficha criminal de um reincidente, um rolo gigante de folhas A4, e ele foi solto novamente em uma audiência de custódia. Uma juíza, em uma audiência, tratando um traficante homicida reincidente como se fosse velho amigo. Rindo, íntima, na cara dura. Escândalos de corrupção, políticos roubando, esquemas e mais esquemas. E tudo acabando em pizza. André do Rap, traficante internacional, solto por tecnicidade jurídica. E para piorar, helicópteros e bens devolvidos. Bilionários que confessaram corrupção, devolveram os valores e depois tiveram as multas anuladas e o dinheiro de volta. E o Banco Master? Um caso que mistura banco, políticos de todos os lados, juízes e escritórios de familiares de quem eles deveriam julgar, com contratos faturados muito acima do que os melhores escritórios do país cobram. Dinheiro público, influência privada, sem consequência. Aposentados, roubados, investigações que não avançam, porque os pequenos grandes homens do poder estão envolvidos, pequenos em caráter, grandes influências. Olhamos tudo isso, o quanto a justiça é falha, enviesada e favorece exatamente quem age da forma mais injusta. Eu poderia citar ainda mais milhares de casos, pessoas sendo expulsas dos seus lares por facções, fornecimento de serviços como gás ou internet sendo monopolizados pelas mesmas facções. A galera do Leblon, bairro mais nobre do Rio de Janeiro, paga mais barato em gás encanado do que o pessoal do morro. Isso é parte do absurdo. E isso mata algo dentro da gente. Nossa esperança no sistema. Ou morre de vez, ou respira por aparelhos, sem enxergar saída, sem enxergar futuro. Aí você abre o streaming, ou vai ao cinema. E pela primeira vez em muito tempo, você sente algo parecido com alívio. E torce pelo Justiceiro, pelo Deadpool, Jack Reacher, John Wick, ou até o Light Yagami. Apoiamos Dexter. Nos quadrinhos, amamos Spawn, o motoqueiro fantasma, que com um único olhar faz o criminoso sentir o peso de tudo que fez. Eles matam, torturam, quebram tudo o que a gente acredita de moral. E mesmo assim, você torce por eles. Por quê? Não é só entretenimento, é um espelho. E a psicologia já sabe o que ele mostra. Quer saber? Vem comigo, meu nome é Leandro Miguel e você está no Cultura no Cotidiano. Os anti-heróis não são novidade, mas eles explodiram nos últimos 15, 20 anos mais ou menos. E tomaram o lugar dos heróis certinhos. Por que justamente agora? O professor Tom Roth tem uma resposta direta. Quando existe crise na liderança e crise na moralidade, o anti-herói cresce. Porque quando a gente perde a fé nas instituições, ele aparece como quem vai resolver. O que isso significa? Não é gosto, é sintoma. A ficção não cria o anti-herói do nada. Ela responde a uma demanda real. Quando a sociedade falha, a ficção entrega o herói que a gente queria que existisse. E se essa demanda está maior do que nunca, vale perguntar: o que está falhando? Oi, galerinha! Sofia aqui. Não esquece de apertar o like, comentar e compartilhar. Continuar com o vídeo. Tchau! Não é coincidência que séries como Justiceiro, Punisher, ou Dexter, ou Jack Reacher explodiram junto com a queda na confiança das instituições. Os números mostram isso, mas mais importante que os números é o que a gente vê no dia a dia. Casos onde o sistema não só falha, ele protege quem erra. E às vezes, quem deveria punir é parte do esquema. Retomando o caso do Banco Master, ele é emblemático nesse sentido. Há fortes indícios e investigações em andamento apontam para um banco que cresceu de forma acelerada e suspeita, com contratos milionários firmados com escritórios de advocacia ligados a familiares de figuras do judiciário, pagando valores muito acima do mercado, mesmo para os melhores escritórios do país. Dinheiro que vem de onde? De quem deveria estar sendo protegido pelo sistema. E quem investiga? Os mesmos que têm parentes recebendo. E isso gera uma sensação muito específica: impotência. Quando a gente se sente impotente, o anti-herói vira alívio. Deadpool mata sem julgamento. Batman espanca. O Justiceiro nem dá chance. E não importa se é um ladrão comum, um homicida, um político ou um juiz corrupto protegido pela influência que tem. Finalmente, alguém fez alguma coisa. Pensamos, finalmente, justiça foi feita. Muita atenção a esse ponto aqui. A justiça, de verdade, tem que ser fria, impessoal e lenta. Ela existe exatamente para substituir a vingança pessoal, para tirar da mão do indivíduo o poder de decidir quem vive ou morre. É um avanço da civilização. O problema é quando ela fica tão lenta, tão seletiva e tão distante da realidade
que perde o sentido. A vingança, por outro lado, é quente. Ela sobe no peito, é imediata. Não quer equilíbrio, quer dor. É exatamente isso que o anti-herói entrega na tela. Pesquisas do professor Just Tankib mostram isso de forma clara. Quando as pessoas percebem que o sistema perdeu legitimidade, especialmente por falta de justiça procedimental, o apoio à justiça com as próprias mãos aumenta. Não é porque a sociedade virou selvagem, é porque ela se sente abandonada. O anti-herói é a fantasia perfeita disso, da vingança que você sente, mas não pode executar. Isso aparece nas pequenas coisas. Gente pegando a fila errada, injustiça no trabalho, jeitinho descarado. Essas coisas acumulam e chega um ponto que você só quer ver alguém pagar. A internet está cheia de vídeos assim. Ladrões pegos pela comunidade e espancado. Abusadores julgados pelo tribunal do crime. Sem advogado, sem recurso. Tentativa de roubo revidadas por quem estava armado. E os comentários? A esmagadora maioria aplaude. Não condena, aplaude. O anti-herói não resolve o problema profundo. Ele resolve o problema imediato. Ele resolve a nossa frustração. E por isso, a gente entende, mas mesmo que o sentimento de justiça sendo feita alimente os nossos instintos mais primitivos, esse não é o caminho ideal para uma sociedade. É um sintoma da perda de esperança. Na maioria dos casos, os anti-heróis surgem por trauma ou indignação. Batman perdeu os pais, Justiceiro, a família. O Light Yagami viu criminosos impunes. Dexter Morgan cresceu no trauma. Mas não é a perca que importa, é a conclusão. O sistema não vai resolver. A psicologia chama isso de moral disagreement. Você suspende o seu julgamento moral porque alguém finalmente está fazendo o que você gostaria que fosse feito. Veja, a gente ignora que Dexter é um serial killer porque o sistema ignorou o que as vítimas dele fizeram. Não porque você é violento, mas porque você está cansado. Justiça procedimental é um conceito muito importante nesses casos. As pessoas não se importam só com o resultado final. Elas precisam sentir que o processo foi justo, imparcial e respeitoso. Quando o processo parece enviesado, quando o bandido é tratado com intimidade e sai por brecha técnica, a legitimidade do sistema inteiro desaba. E muitas vezes não é caráter, é experiência. É o quanto cada pessoa já viu o errado vencer, sem poder fazer nada. Não é difícil entender porque o povo comemora quando um ladrão se dá mal na rua. Porque a alternativa que a gente conhece é ele ser preso e sair mais rápido do que o policial que o prendeu. Isso reforça a percepção de que o sistema não tem entregado uma resposta proporcional aos anseios da sociedade, ao que a sociedade, ao que as pessoas consideram justo. E essa conta acumula. Cada injustiça sem resposta é um depósito. E uma hora alguém precisa fazer o saque. Torcer pelo anti-herói na ficção é uma coisa. Querer ele na vida real é outra completamente diferente. A vingança não tem freio. O justiceiro não duvida, não acredita em reabilitação para alguns. E isso, na vida real, já matou inocentes, já destruiu vidas erradas. Pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, e alguém decidiu que eram culpadas. A ficção tem roteiro, a realidade, não. Na ficção, o justiceiro nunca erra o alvo. Na vida real, quem age por conta própria frequentemente acerta quem não devia. E aqui é a tensão mais honesta desse vídeo até o momento. Porque, ao mesmo tempo que isso é verdade, também é verdade que pessoas boas, pessoas que já acreditaram no sistema, que esperaram pela justiça, que confiaram nas instituições, chegam a um ponto em que o acúmulo de injustiça sem resposta começa a fazer a vingança parecer não apenas compreensível, mas necessária. Não são pessoas violentas, não são pessoas más. São pessoas que perderam a esperança de que alguém dentro do sistema vá um dia fazer a coisa certa. E esse é o diagnóstico mais sério que esse fenômeno revela. Uma sociedade não chega a torcer pela vingança porque se tornou bárbara. Ela chega lá porque foi abandonada. Entender isso não é defender a violência. É reconhecer o que a gerou. Entender a raiz não é aplaudir. É saber por que ela nasceu. Um exemplo que ilustra bem até onde essa perda de esperança pode chegar é El Salvador, o país mais violento do mundo. O que mais matava por 100 mil habitantes entre os países que não estão em guerra. As gangues comandavam os bairros inteiros. Poderia dizer, sem exagero, que o país inteiro. E o sistema fazia parte do problema. Político, judiciário, extorquidos, cooptados, omissos. Por medo? Talvez, mas o resultado era o mesmo. Não havia resposta esperada. O povo perdeu a fé em como as coisas funcionavam e elegeu Bukele. Ele não se diz nem de esquerda nem de direita. É um outsider que construiu a prisão mais rígida do mundo e prendeu em massa.
Sem proteína na dieta, sem colchão, sem voz, sem luz apagada. Gangues misturadas propositalmente para destruir hierarquias, condições que muita gente chama de desumana, e mesmo assim, 90% de aprovação. País sem homicídios. Houve erros? Sim, cerca de 1.000 pessoas presas injustamente. Isso não é detalhe, mas o ponto aqui não é defender ou condenar o método, é entender o que gerou ele. Um povo que chegou no limite, que havia tentado o sistema, que havia esperado e que um dia decidiu que qualquer coisa era melhor do que continuar como estava. Bukele não é um anti-herói da ficção, mas ele surgiu da mesma raiz, a certeza de que ninguém dentro do sistema ia fazer a coisa certa. Então, por que a gente chama anti-heróis? Porque eles fazem em voz alta o que a gente grita por dentro em silêncio. Não é defesa da violência. Isso é diagnóstico. Quando uma sociedade começa a torcer pelo justiceiro na tela, ou então na vida real, é porque ela parou de acreditar que a justiça funciona. E agora, te deixo com uma pergunta real. O que revolta mais hoje? A injustiça ou a certeza de que ninguém vai fazer mais nada? Me conta aqui nos comentários. E também fala qual o anti-herói mais te representa e o que ele diz sobre o mundo em que você vive hoje. Meu nome é Leandro Miguel e você está no Cultura no Cotidiano.